E o Cordeiro já disse para a gente: eu não destinei vocês para o dia da ira. Mas tem um primeiro selo. Dá uma olhadinha no primeiro selo. Versículo 1. E havendo aberto o Cordeiro um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz: vem ver. Aí João vai ver o que está no primeiro selo. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que está sentado sobre ele tinha um arco. E foi dado a ele uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Uai, mas os selos não são ira de Deus? São. Mas se é cavalo branco, só pode estar falando de Cristo. E ainda tem coroa, só pode estar falando de Cristo. E saiu vitorioso para vencer, então só pode ser Cristo. É? Preste atenção comigo. Quem é que abre cada um dos selos? É o Cordeiro com C maiúsculo? Aí Cristo abre cada um dos selos. Cada um dos selos é um manifesto da ira de Cristo. Aí Cristo sai, porque ele está irado. E ele sai para vencer num momento como esse. Não tem muita lógica essa interpretação. Porque tem gente que diz que aqui o primeiro cavaleiro é Cristo. Cada selo, irmãos, é a ira de Deus manifestada. E Deus não poderia mandar seu filho nesses selos como prova da ira dele. Não. Aqui é alguém que se passa por Cristo. Ele vem num cavalo branco, imitando Cristo. Ele tem arco, imitando Cristo. Ele tem coroa, imitando Cristo. Mas ele é alguém que vem para enganar todo mundo. E vindo para enganar todo mundo, o próprio Cordeiro deu a ele poder para ser vitorioso nesse primeiro momento. Sabe o que significa? Significa que aqui está o anticristo. Cristo vai abrir o selo, vai permitir que esse sujeito saia e vai dar a ele vitória. Porque aí se completa a ira de Deus, enviando alguém que engane o mundo para a destruição de todos. Mas pastor, que Deus é esse que fica irado e manda alguém para enganar os outros? Ué, desde Romanos já temos isso. Deus havia falado, Deus havia dito, Deus havia manifestado sua palavra. Já que o homem não aprendeu e entendeu e se dedicou a ele, Deus enviou espíritos de engano. E aqui haverá o maior de todos os enganadores, que é o anticristo. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar as guerras, gente, e ele vai produzir acordos de paz, trazendo uma falsa o quê? Paz. Pereira, ele vai pegar a economia que está toda desregulada e ele vai consertar, Pereira. Porque ele vai criar a marca dele, e com essa marca, que é a marca da besta, todos vão comprar e vender através dele. Então ele vai conseguir regular a economia. Cristo deu a ele o poder de vencer, para enganar. E esse homem, irmãos, ele não vai conseguir evitar os desastres naturais, mas ele vai conseguir diminuir as consequências dos desastres naturais. Vão chegar a um ponto de olhar para ele e dizer: quem pode ir contra a besta? Ele é fantástico, ele é poderoso, ele é inigualável. E por trás dele ainda existe o falso profeta, uma falsa religião, e o dragão,
que é a antiga serpente, que lhe dá também poder. Meu Deus, pastor, num momento tão horrível como esse, Deus ainda permite que um ser enganador desse venha para enganar a humanidade? Óbvio que sim. Não ouviram a ele, Deus, no Velho Testamento, não ouviram seu filho, não ouviram os apóstolos, não ouviram a igreja. Então ótimo, igreja, vem. E aí nós somos arrebatados. E agora deixa a humanidade ser enganada por esse homem. Olha que interessante. Dois argumentos que fazem com que nós creiamos que aqui o cavaleiro branco é o anticristo. E olha que Jesus avisou que viriam muitos anticristos. A gente tem inclusive um aqui no Gama. Você sabia que tem um senhor que se chama Henri Christie, e que ele diz que é a reencarnação de Cristo? Sério? Ih, irmão, que não falta é anticristo. Escute, olha que interessante, olha que interessante. Num primeiro momento, este cavaleiro poderia ser confundido com Cristo. Porque ele tem triunfo, ele anda em cavalo branco. Agora, quando se olha o contexto, a interpretação se mostra errada. Escute, uma visão do Cristo vitorioso seria inapropriada na abertura de uma série de selos que simbolizam o derramamento da ira de Deus. Se temos guerra, fome, morte, o cavaleiro branco sai para vencer. Se fosse Cristo, seria uma atitude egoísta e luxuriosa de quem se aproveita de todo esse momento. E o que eu acho lindo é o argumento do professor Wisber, outro grande especialista na palavra de Deus, para que você não pense que é coisa de pentecostal, né? Nossas interpretações. Escute o que ele fala. Olha que lindo, lindo, lindo o que ele fala aqui sobre esse primeiro cavaleiro. Escutem, irmãos. Paciência, só um pouquinho, eu estou terminando, tá bom? Alguns estudiosos sugerem que o cavaleiro branco, na verdade, é um símbolo de Cristo conquistador que está derrotando as forças do mal no mundo. O único problema é que Cristo só retorna em Apocalipse 19:11. Há uma certa semelhança, mas o cavaleiro branco aqui que sai para vencer não é Cristo. Olha que interessante. Se o cavaleiro é de fato Jesus Cristo aqui, em Apocalipse 6, parece estranho ele ser apresentado como tal no final do livro. É de se esperar que o anticristo se pareça com Cristo, pois o anticristo é a imitação produzida de Cristo por Satanás. Até mesmo os judeus hão de reconhecer que serão enganados por ele. Esse é o grande impostor que virá como um líder pacífico, carregando apenas um arco sem flechas. A arma de Cristo não é arco sem flechas, é a espada, Apocalipse 19:5. E ele resolverá os problemas do mundo e será recebido pelo mundo como grande libertador. Mas pastor, ele não tem coroa? Sim, a palavra usada para coroa em Apocalipse 6:2 é Stephanos, que significa coroa de vencedor. Cristo não tem coroa, Cristo tem diademas, que é a coroa do rei, conforme Apocalipse 19:12. O anticristo jamais poderia usar diademas, porque esta é a coroa que somente pertence ao Filho de Deus.
É claro que, em certo sentido, Jesus está conquistando vitórias hoje, libertando almas de Satanás. Mas essa conquista começou na cruz e, sem dúvida, não precisou esperar a abertura de um selo. Aqui nós temos o anticristo, que será absolutamente derrotado por Cristo no Armagedon. A diferença entre esse aqui e Cristo, que é apresentado em Apocalipse, lá no Armagedon, é muito grande. Esse aqui é um simples homem num cavalo branco que saiu para vencer. Cristo é aquele que desce dos céus num cavalo branco, com roupa vermelha, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor do quê? Dos Senhores. Este aqui tem um arco sem flecha, para mentir para o mundo, dizendo que ele é um líder pacifista, quando não é. Jesus, meu amigo, tem uma espada que sai da boca dele, e acaba com esse ser, que o próprio Jesus permitiu, no início da grande tribulação, sair para vencer. Esse aqui tem coroa, porque ele vai vencer. Ele tem que ir, porque Jesus permitiu, ele tem que enganar muitos. Jesus não tem coroa. Jesus tem diademas, que é o que somente reis usam. Aqui está o anticristo. E aí a gente entende que a ira de Deus não começa só no sexto selo, mas desde o primeiro, porque nesse momento, como nunca houve, nunca haverá depois, haverá morte, haverá guerra, haverá fome, haverá desespero, haverá terremotos e desastres naturais. E para piorar, ainda vem um homem que aparentemente resolve tudo, mas é tudo absolutamente o quê? Mentira e falsidade. Irmãos, o que não faltou no mundo foi anticristos. Mas eu não vou passar esse vídeo para os irmãos não, porque ele é muito longo. Eu só quero lembrar para os irmãos o seguinte: você já imaginou a igreja na terra com o anticristo? Vamos lá. Érica, meu bem, a Bíblia diz em Timóteo que você tem que orar pelas autoridades constituídas. Então você teve que orar pela Dilma, teve que orar pelo Fernando Henrique, teve que orar pelo Michel Temer, teve que orar pelo Lula, está tendo que orar pelo Bolsonaro. Érica, você estando na grande tribulação, você vai orar pelo anticristo? Porque se a igreja vai passar na grande tribulação, nós temos que orar pelo anticristo. Mesmo sabendo que é o anticristo, e pedir: Jesus, abençoa o anticristo, e quem está por trás dele, o diabo. Tem condições de uma coisa dessa? Será que Jesus vai deixar a gente na terra para orar pelo anticristo? Érica, ainda bem que você lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E se ele voltar hoje, você é transformada. Se ele demorar e você for para o caixão, preocupa não. Você será literalmente ressuscitada. Irmãos, não tem como a igreja estar na grande tribulação. É impossível a igreja estar na grande tribulação. Por todas essas razões, e as que vamos ver durante essa semana. Porque eu tenho que falar agora com vocês, durante a semana, do quinto selo, depois das trombetas, depois da ira, vinda de quê? Do derramamento das taças. Então essa semana, a terceira semana escatológica, não perca.
E eu quero terminar o estudo de hoje com o último vídeo. Davi, então não é o vídeo número 3, é o último vídeo. Eu estou pulando o vídeo 3, ele falava de todos os anticristos, desde a época de Cristo até hoje. Os irmãos iam rir muito, né? Porque tem uns anticristos que são fantásticos. Mas depois eu divulgo esses vídeos para os irmãos. Preste atenção na mensagem final agora. São 5 minutinhos. Amados irmãos, chegamos ao final de mais um grande estudo e somente para recordarmos, estamos exatamente na linha do tempo verificando a grande tribulação. E, obviamente, é um momento que, à luz do que estudamos na aula passada, 7 anos estão destinados para o final das 70 semanas de Daniel. 7 anos dividido em 2 grandes períodos. O primeiro período, 3 anos e meio. O segundo período, 3 anos e meio. E nesse momento será derramada a ira de Deus, a ira do Cordeiro. Ela se desenvolve em 3 grandes momentos históricos. Primeiro, o primeiro momento histórico dos 7 selos. Após o derramar da ira de Deus nos 7 selos, aí vem o segundo momento histórico, que é o tocar de 7 trombetas. E após a ira de Deus se manifestar nessas 7 trombetas, teremos o último momento histórico, os últimos fatos históricos da grande tribulação, que será exatamente o derramar das 7 taças da ira de Deus. Assim, a grande tribulação é, sequencialmente, 3 grandes momentos históricos envolvendo a abertura dos 7 selos e os problemas que isso traz, o tocar de 7 trombetas e o terror que isso viabilizará, e, por fim, as angustiosas 7 taças sendo derramadas aqui na terra. Amados, olhando para a grande tribulação e vendo o primeiro selo, a palavra de Deus diz que um cavaleiro branco, sobre o cavalo branco, saiu e foi-lhe dado poder para que vencesse e fosse vitorioso. Vimos que o primeiro selo é literalmente o anticristo, que neste primeiro momento da grande tribulação sairá para vencer e resolver os terríveis problemas que estarão caindo sobre a humanidade. E daí ele ser simplesmente confundido com o próprio Messias, com o grande Cristo. No momento em que ele estiver agindo, ele conseguirá suplantar o segundo cavalo, que literalmente é consequente do segundo selo. É um cavalo terrível. Ele é o cavalo vermelho e o seu cavaleiro sai literalmente para tirar a paz da terra, para fazer com que os homens se matem uns aos outros, e lhe é dado uma grande espada. Ou seja, será um momento de muita angústia, muita dor, muito choro, mas o anticristo, por intermédio de tratados de paz, conseguirá trazer uma falsa paz para a humanidade. O terceiro selo aberto, dele sai o cavalo preto. E esse cavalo preto, ele é responsável por um dos momentos mais difíceis da economia em todos os tempos. O texto de Apocalipse é muito claro, dizendo que literalmente os homens teriam que trabalhar muito para simplesmente angariar o mínimo possível de comida e levar para dentro de casa. Mas lembre-se, o anticristo sai para vencer. Ele sai para ser vitorioso. E por intermédio do todo um sistema econômico que ele criará, que terá como auge o sinal da besta,
ele conseguirá controlar a economia. Mas virá um quarto cavalo, este terrível cavalo amarelo, e este, resultado de todos os outros dois primeiros cavalos, dos 3 primeiros cavalos, ele simplesmente vem e é o único que tem nome, é a morte. E traz com ele ninguém mais, ninguém menos que o inferno. E ele tem simplesmente poder para matar a 4ª parte da terra. 1/4 dos moradores da terra simplesmente será aniquilado aqui. E o anticristo, óbvio, aqui começa a ter grandes problemas no tocante à sua administração, mas nada que ele não consiga resolver em razão de o próprio Cristo lhe ter dado o poder para vencer nesse momento e enganar como nunca. E aí, o 6º selo, porque o 5º selo será visto amanhã. O 6º selo, este é o mais terrível de todos. Neste selo você tem as mais grandes, terríveis assolações na natureza. Todos os montes serão literalmente abalados. Os homens entrarão em desespero e pedirão a própria morte. A própria morte. E aí é óbvio que aqui o poder do anticristo não é concernente a evitar esses fatos, mas tentar remediar depois que esses fatos ocorrem. E ele também sai para vencer. Então, amados, veja aqui o livro selado, quando é aberto cada um dos selos. Você tem exatamente os momentos mais difíceis da humanidade. Porque só com os 6 selos, a humanidade já passa por crises jamais vistas. Só que eu quero te lembrar, a grande tribulação não é só o primeiro selo, referente ao anticristo, o 2º, referente à guerra, o 3º, referente à fome, o 4º, referente à morte, o 5º, que veremos amanhã, na semana apocalíptica, referente aos mártires, o 6º, referente à terra abalada. Mas você não pode se esquecer que, quando o 7º selo é aberto, simplesmente 7 anjos são chamados para tocar as trombetas. E aí a coisa fica terrível, porque com a abertura do 7º selo, o que estava ruim vai piorar com o tocar das 7 trombetas. E depois que a última trombeta for tocada, piora-se mais ainda, porque aí tem o início do derramar das 7 grandes taças da ira de Deus. Mas isso você terá comigo durante toda a querida semana escatológica. Portanto, não perca, porque o Senhor está conosco. Por fim, quero terminar este vídeo te lembrando algo maravilhoso. Não é para ter medo da grande tribulação. Lembre-se, esse período não é destinado a nós. O Senhor vem nos arrebatar, nos encontrará nos ares. E depois que todo esse período terminar, voltaremos com o Senhor para a grande guerra do Armagedon, e aí inicia-se o milênio. Então coloque no seu coração, há para a igreja a bênção de não passar pela grande tribulação, porque o próprio Senhor disse, como fostes fiel no pouco, eu te colocarei no mundo. E o próprio Senhor ainda diz, como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei do dia do mal que há de vir sobre toda a terra. Portanto, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como é bom servir esse Deus, né? Como é bom servir esse Deus. Então guarde isso. O que estamos vivendo hoje é só o princípio das dores. Dor mesmo, grande tribulação, isso é depois.
e o Senhor nos preservará. Vamos agora, por gentileza.